Bem, vamos à quarta lição do nosso curso da teoria do quarto cálice. E agora chegamos ao centro do furacão, ao olho do furacão, por assim dizer, né? A primeira lição foi uma contextualização da teoria, né? Qual que era a importância dela, como é que ela surgiu, quem foram seus idealizadores. A segunda lição foi um estudo da Sedé judaica. A terceira lição foi um encaixe, né, e uma identificação de como conhecer essa ideia judaica nos ajuda a identificar o que estava acontecendo na Santa Ceia, né, a qual parte cada elemento do relato se refere, né, como que conhecer um ilumina o outro, né. Só que dessa junção, para além de esclarecimentos, veio também um certo estranhamento, né, que é justamente a ausência do quarto cálice, né? Que nós vimos que absolutamente é uma coisa que não poderia acontecer, e aconteceu, e parece ter acontecido, inclusive, de propósito, né? E como explicar isso, né? O que eu queria que ficasse da lição 3 é isso, é esse estranhamento de, caramba, mas como é possível que tenha faltado o quarto, né? E que eles tenham feito questão de mostrar que não teve mesmo, assim, né? Que não acabou o negócio. Bem, já vamos começar no olho do furacão, né? Tenho este contexto em mente e eu vou ler para vocês o que vem depois do momento em que Nosso Senhor sai canta os cânticos, né, os salmos do Grande Halel, e sai para o Horto das Oliveiras para ver se vocês identificam alguma coisa de curiosa aqui, né? Nosso Senhor leva os apóstolos para o horto e diz-lhes então, São Mateus 26, 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. ênfase, diz que é a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quais palavras? As que ele disse acima. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Vejam, a hora está próxima, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. São Lucas, o que é que ele diz? Vamos ver. Versículo 39. São Marcos diz exatamente as mesmas coisas, né? Então não repito por isso. Mas São Lucas há um lucro aqui, né? Ele descreve assim essa cena. Versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, e estando angustiado, orava mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, exaustos de tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E aqui nós temos um elemento novo que São Lucas só menciona uma vez o cálice,
Mas assim que Cristo menciona o cálice, é o momento em que ele começa a suar sangue. Só notemos essa relação. E São João, ele não vai dizer da oração de Cristo, coisa curiosa de quando Nosso Senhor está no horto, né? Que é João 18, versículo 10. Simão Pedro, então os guardas já apareceram, né? Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, no entanto, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Então aqui, não precisa ser muito esperto para anotar que, se a gente tem todo aquele contexto do cálice faltante, Nosso Senhor pedir para que Deus afaste dele um cálice não parece ser sem relação com aquilo, né? E o faz não apenas uma, mas 3 vezes, né? E os evangelistas fazem questão de dizer que foram 3 vezes. Mateus e Marcos o dizem, né? E não só isso, mas São Lucas ainda associa a coisa ao suar de sangue, né? Que se nós nos lembrarmos do terceiro cálice, que é justamente um cálice que é o sangue de Nosso Senhor, né? O sangue do Cordeiro, que é o próprio Cristo, também não parece uma coisa completamente sem relação, né? E São João, que normalmente é o sujeito que não diz as coisas que os outros disseram, se é verdade que não o repete, pelo menos pressupõe algo exatamente como o que aconteceu nos evangelhos anteriores, né? Que é, os guardas chegam, querem prender Nosso Senhor, São Pedro quer impedir eles, e ele diz: você não, você vai me impedir, né, de tomar o cálice que o Pai me deu, isso aqui o Pai já me deu, né? Aquele cálice que antes eu usava para que afastasse, mas que agora, chegando às pessoas, né? Esse momento da decisão do não, ele vai tomar mesmo o cálice é marcado pelo levantem-se, vamos, né? O ato no qual Nosso Senhor sabe que ele tem que beber o cálice mesmo, né? Em São João não é mais um cálice que pode ser afastado, ou que talvez Deus queira, mas ali já é um cálice que o Pai deu para ele, né? Enfim, não tem como ver tudo isso e não lembrar daquele cálice faltante, ainda que nós não saibamos muito bem qual é a relação. Mas vamos deixar anotado isso. Chama isso de cálices do horto. E aí a gente, talvez desesperado por isso, começa a fazer uma certa rememoração, né? Será que Nosso Senhor, em algum momento dos evangelhos, falou alguma coisa de cálice também, que possa nos ajudar a esclarecer essa questão? Fato é que não disse muito, mas disse em uma ocasião, né? Que foi, está relatado no Evangelho de São Mateus, né? Quando os filhos de Zebedeu, ou melhor, a mãe deles, né, se aproxima e pede para Nosso Senhor dar um trono a eles no reino, né? E Nosso Senhor diz para ela, Nosso Senhor pergunta a eles, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Responderam eles, podemos. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence conceder. Então aqui Nosso Senhor se referindo claramente aqui a própria paixão, né? O cálice como a paixão dele. E assim também no horto, né? Parece que o que está em jogo ali, assim que ele aceita o cálice, o que acontece é o sofrimento, né? E, bem, talvez inspirado por essas passagens, né? Vamos chamar, né, se lembrar das referências, né? Dos cálices dos apóstolos, né? Referência aos apóstolos que pediram, né? Disseram que podiam beber o cálice. Nós poderíamos começar a tentar investigar qual é o simbolismo do cálice, né?
que na cultura helênica, principalmente, era uma coisa que tinha uma conotação quase que puramente alegre, né? Na cultura judaica, não tanto. Né? Principalmente, nós temos indícios disso do livro dos Salmos e dos Profetas. Né? Salmo 75:8 tem um versículo que diz, né? Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dele dá a beber. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra a sorverão e beberão. E o Salmo 60, versículo 3 diz: Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, deste-nos a beber o vinho do atordoamento. A gente já começa a inferir que o cálice, o vinho que Deus dá a qualquer israelita que seja, mesmo a Israel como um todo, não tende a ser uma coisa boa, né? Ou pelo menos uma coisa que faz sofrer, né? Aí em Isaías nós temos o Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice do atordoamento. Ou seja, cálice como algo ruim, né? E Jeremias também diz, toma da minha mão, Deus instrui o profeta, né? Toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações, para que bebam e tremam e enlouqueçam. Né? Bem, há também referências em Ezequiel, Abacuque, Azarias, mas é sempre com essa ideia do cálice como algo que faz mal ao sujeito, né? Que faz o sujeito sofrer. Né? E, portanto, esse sentido de cálice que Nosso Senhor está usando aqui no texto é completamente conveniente à simbólica judaica. Né? Mas se a gente lê só esses trechos, e de fato esse é o nosso impulso natural, a gente tende a associar o cálice apenas à metáfora do cálice. Né? Casa muito bem, porque a gente não pode interpretar assim. E um primeiro lucro que a gente tem tendo o panorama da sede encaixada à Santa Ceia é perceber que de fato estava faltando um cálice físico ali, não só metafórico. Né? E que talvez aqui esse cálice queira dizer algo a mais. Né? Mas nós ainda não sabemos. E continuamos no relato da paixão. Vemos Nosso Senhor sofrer, ser levado à casa de Caifás, ser julgado lá, depois é levado a Pilatos, é julgado, mandado a Herodes, mandado a flagelar, coroado de espinhos, temos o etiomo, as pessoas... Pilatos pergunta quem o povo queria, eles preferem Barrabás, ele lava as mãos, manda escrever o letreiro e Nosso Senhor é mandado para ser crucificado. Né? Nisso tudo não aparece nenhuma referência a vinho, a cálice, nem nada, nenhum indício, até que, quando Nosso Senhor começa a subir o morro, né, existe sim uma referência a um vinho, né, que aparece ali, que é a seguinte, Mateus 27:34. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E olha que coisa curiosa, né? Eles vão e oferecem esse vinho com fel, que era um analgésico, né? Que era um negócio que fazia o sujeito sofrer mesmo. Né? E Nosso Senhor, ele não recusa, ele o prova. Só que quando ele vê o que é, ele não quer beber. Né? De novo, só para não ter dúvida. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. O mesmo ato é descrito em Marcos com outras palavras. Ele diz, Marcos 15:23. E vinho com mirra, mas ele não o tomou. Né? São Marcos sempre, como de costume, né? Mais conciso. E aqui menciona a bebida como vinho com mirra, mas sempre vinho. Né? Que também seria um outro tipo de analgésico também, né? Que as mulheres piedosas davam aos condenados para que eles não sofressem tanto. Né? Elas ficavam postas em lugares estratégicos no caminho, né? Justamente para fazer esse ato de caridade. Né? A própria história de Verônica mostra como existiam essas mulheres. Né? E aí, beleza. A gente vai subindo o Calvário com Nosso Senhor, ele cai, levantado, encontra
o Simão Cirineu, que o ajuda a carregar a cruz. E quando Nosso Senhor é crucificado, São João ele diz uma coisa curiosa, né? que, que Nosso Senhor ele é crucificado, imolado, no momento em que se imolavam os cordeiros no templo. Né? Isso, apesar de não ter nada a ver com o cálice, mas tem que ver com o cordeiro, que tem que ver com a ceder. Né? E bem, de fato, se nós olhamos para o que aconteceu com Nosso Senhor e durante a paixão e o que acontecia com o cordeiro no modo de se preparar, principalmente pelo fato do horário, né, tá sendo o mesmo, tem coisas ali muito semelhantes, né? Só para listar algumas, né? Primeiro que o cordeiro ele deveria ser sem manchas, né? Isso tanto fisicamente, né, quanto também simbolicamente, né? Ele não deveria ter nenhuma doença, ele deveria ser um sujeitinho saudável, né? E Nosso Senhor também era conhecido justamente por ser uma pessoa muito bondosa, sem pecados, sem mancha. Né? Vamos dizer, não, isso é meio distante. Tá bom. Vamos pegar algumas outras semelhanças. Né? O cordeiro ele deveria ser escolhido pelos sacerdotes no dia anterior. Né? E se nós recordarmos todo o processo de julgamento de Jesus, nós vamos lembrar que antes dele chegar para Pilatos, quem prendeu e julgou ele foram justamente os chefes dos fariseus, né? Que eram, em sua maioria, os líderes dos povos, né? E sendo ali também o sumo sacerdote, né? Que Anás Caifás, não me lembro certo qual é, se bem me lembro, acho que é Caifás, né? Um era sogro do outro. Fato é que o Cristo também foi um cordeiro que foi entregue ao sacrifício pelo sumo sacerdote dos judeus, o que é uma ironia não pequena, né? E justamente escolhido, julgado no dia anterior, né? Porque Pilatos o condena só de fato da paixão, mas Anás e Caifás o tomam para si logo assim que ele sai do horto, né? E aí entra uma outra coisa que o cordeiro ele deveria ser mantido num local resguardado, né, depois de sua escolha, justamente para que, na verdade, ele deveria ser mantido na casa da família, né? Isso é, o cordeiro da família deveria ser mantido na casa dela, né? Justamente para que criasse esse vínculo entre a família e o cordeiro, né? Isso os estudiosos do ritual da cidade dizem explicitamente, né? Devia haver uma certa identificação entre um e outro, né? De tal forma que você sentisse que aquele não era qualquer cordeiro, né? E assim também, né? Nosso Senhor fica confinado por um confinamento de fato de um prisioneiro, né? Mas que não deixa de ter essa semelhança também, né? Na casa até poder ser levado a Pilatos no dia seguinte. Né? Do cordeiro não se podiam ser quebrados os ossos, né? E o evangelista faz questão de dizer que mesmo quando era para ter quebrado os ossos de Nosso Senhor, eles fazem questão de não quebrar. Né? E o que é o mais impressionante de todos, mas assim, disparado de todos, é que nós não temos e nós perdemos esse dado que é importantíssimo e que absolutamente não passava despercebido de um judeu da época, né? Que era o modo como eles esfolavam o cordeiro depois de sacrificá-lo, né? Que era o seguinte, e daremos provas, né? Vai parecer uma coisa muito forçada, mas só vão acreditando que logo eu provo, né? Eles pegavam uma haste, né, vertical, e empalavam o cordeiro, né? Tem a cabecinha aqui do cordeiro, o corpo dele, os membros aqui, né? O tronco, que era um tronco de romanceira, entrava pela boca, saía pela parte de baixo. Né? E para que a mão dele não ficasse bamboleando e ficasse fácil também deles esfolarem, né, tirarem a pele, eles jogavam um galho horizontal e prendiam a mãozinha dele aqui, a patinha posterior dele aí. De tal forma que ele ficava amarrado assim. Se isso daqui não lembra uma cruz, eu não sei o que lembra. Né? Aí vai falar, não, mas isso daí é forçado, é costume do
isso aí foi coisa inventada pelos cristãos, porque São Justino que inventou esse negócio. Cara, então peraí, vamos puxar a Mishnah, que acho que não foi escrita por nenhum cristão, né, nenhum católico. Então, de ser a Mishnah não tem sombra de cristianismo nenhum, né? No Tratado Pessoim 7.1, que diz exatamente o seguinte: como se assa o cordeiro da Páscoa? Traz-se um espeto de madeira de romazeira e se introduz pela sua boca até o seu rabo, e se colocam as suas pernas e as suas entranhas para dentro dele. Essas são as palavras do Rabi Yossi HaGlili. O Rabi Akiva diz: colocá-las dentro seria uma forma de cozimento, e é preciso suspendê-las junto a ele, do lado de fora. Não se assa o cordeiro nem sobre um espeto de metal, nem sobre uma grelha. Né? O motivo disso é que ele deveria ser cozido, se ele fosse cozido pelo metal, meio que quebraria o preceito. Né? Isso é o que está na Mishnah. Né? Só que se vocês quiserem um estudo de fontes mais aprofundado, né? Porque a Mishnah chega a mencionar umas coisas, né? Principalmente essa haste vertical, né? O modo de prender dele na haste vertical. Tem sim uma referência em São Justino no qual ele fala da haste horizontal, né? Essa haste horizontal também ela é muito fácil de ser reconhecida, primeiro pela praticidade da coisa, né? Porque é um modo próprio de se empalar qualquer coisa, né? Que seja um empalamento de limpeza, por assim dizer, né? Não só um empalamento punitivo, né? E a gente vê isso nos próprios samaritanos hoje em dia, né? Eles mesmos empalam um cordeiro assim, né? Só que existe um estudo do Joseph Tabori que chama The Crucifixion of the Paschal Lamb, né? Esse cara ele é judeu, ele não é católico nem cristão, né? E lá ele vai falar desse costume, né? De tal forma que fica muito claro, né? E há mesmo uma menção de que as entranhas elas seriam enroladas na cabeça, né, do cordeiro. Eu não coloco isso porque, enfim, aí eu acho que precisaria de mais embasamento. Né? O, o Brandon Pritt cita a mesma coisa, né? Que o empalamento era vertical e horizontal, né? De tal forma que não é possível olhar para o Cristo na cruz e não imaginar um cordeiro empalado. Né? Principalmente para os judeus e principalmente para uma cultura de sacrifício tão massiva que acontecia na época. Né? Lembramos que o Joséfo chega a mencionar mais de 200 mil cordeiros sendo imolados por aqueles anos. Então, assim, não era uma coisa pouco frequente, né? E ver o Cristo naquela posição, daquele modo, não podia deixar de evocar algo assim, né? Depois nós temos também a semelhança do horário. Né? Nosso Senhor ele é crucificado exatamente no momento em que é sacrificado o Cordeiro Pascal, os Cordeiros Pascais. Depois, o derramamento de sangue. Né? O... Existe uma outra menção também, né? De que os cordeiros eles ficassem presos por ganchos. Isso eu admito que eu não achei nas fontes antigas. O que eu achei foi nos estudos sobre a cultura judaica antiga. Né? Não sei de onde tiraram isso, né? Mas eles dizem que eles ficavam presos por ganchos, né, em suas extremidades, né? O que também não deixa de lembrar os cravos da paixão. Ele era desviscerado, né, e entregue à família que o ia consumir no ritual da Páscoa. Né? E aqui também não tem como não se lembrar, né, de primeiro, né, o desviscerar do lado aberto de Nosso Senhor e a entrega à família, o descendimento do Cristo na cruz e a entrega dele aos seus apóstolos, mas à Virgem, né, em particular, né, que o conduziram ao sepulcro. Né? É toda a imagem, o arquétipo da Pietà. Né? E, bem, aqui a gente vê claramente, né, que toda a cena da crucificação, todas as circunstâncias ali foram feitas para se parecer a imolação de um cordeiro. Né? De tal forma que nós temos, primeiro, que, bem,
estava faltando não só o quarto cálice, mas também um cordeiro ali na ceia, né? Será que, assim, só uma hipótese, justamente o cordeiro estava faltando ali, porque o cordeiro ainda ia ser imolado, e que justamente aquela ceia aberta ainda estava pendente de um cordeiro, e que Nosso Senhor entregue na cruz realizava essa necessidade de um cordeiro naquela ceia, daqueles apóstolos, né? Como se Nosso Senhor fosse o cordeiro daquela ceia que ainda estava pendente de um fim, né? Mas a ênfase não é essa, né? Fato é que Nosso Senhor é crucificado, levantado de suas palavras, e acontece uma coisa que gostem ou não gostem, mas parece fechar com uma chave de ouro a questão do quarto cálice. É a cereja do bolo, é o pico do morro, é o centro de toda essa teoria, que é o seguinte: Mateus 27, do 47 ao 49. E alguns dos que estavam ali, Nosso Senhor diz, né? Eli, lama sabachthani, né? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, encheu-a de vinagre, pô-la numa cana e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. São Marcos, mesma coisa, né? Diz praticamente ipsis literis o que diz São Mateus. São Lucas diz: E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mas a principal passagem que nós queremos frisar aqui é o modo como São João diz isso, que é a seguinte: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Aqui algumas coisas do próprio episódio do vinagre, né? Olhem principalmente para São João, que coisa curiosa. Jesus, sabendo que já todas as coisas estavam terminadas, né? Então, primeiro nós temos a consciência de que estava no final, né, da paixão, que todas as coisas estavam feitas, né, da parte de Jesus, e visando cumprir as escrituras, né, o Nosso Senhor diz: Tenho sede. Né? Para que as escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Cício, né? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe a chegaram à boca. Ele disse: Eu tenho sede, e os soldados deram-lhe vinagre. Né? E quando Jesus tomou o vinagre, e parece que porque ele tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. O consumatum est. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Né? E aqui é a morte de Nosso Senhor. Né? Cara, você olha isso daqui, e principalmente essa sequência aqui. Nosso Senhor diz: Tem consciência do final. Aí ele diz: Tenho sede, toma vinagre, e porque ele toma, ele diz: O está consumado. Tipo, o que exatamente liga, aqui, desde aqui, né? Essa consciência do final ao pedir um vinagre, e o beber de um vinagre é uma consumação. Que raio de coisa é essa? Né? Bem, pra gente entender bem isso daqui. Né? Só uma coisa que eu me esqueci, só porque é importante essa síntese, né?
Só para a gente recolher aqui as coisas que a gente já investigou, vamos chamar aquele cálice, o, o vinho que dão na base do Morro da Paixão para Nossa Senhora, de vinho analgésico. Só pra gente se lembrar dele, né? Vinho analgésico. A gente pega aqui, coloca aqui, porque agora é o negócio mais importante. Primeiro, algumas coisas, né? Se nós formos ver na etimologia, primeiramente, a palavra vinagre, em latim, ela vem da junção de duas palavras, né? Que é a primeira, vinum, e a segunda, acer, né? Que é a forma neutra de acris, né? Porque isso da latim, essa informação é importante, né? Você tem a palavra acris, mas o neutro é o acer, né? O vinum acer, né? Acer significa azedo. E vinho, de onde vem a palavra acético, né? E a própria palavra azedo também, né? E vinho significa vinho. O que é o vinagre? O vinagre é um vinho azedo, né? Um outro dado também, né? Por que raios eles tinham vinho azedo, né? na, ali na base, né? Porque soldados tinham esse negócio, por que eles levaram para lá, né? Aqui claramente é uma referência a uma bebida que era realmente própria dos soldados romanos, que era a posca. Bem, nós sabemos que o vinho ele vem num processo de fermentação, né? E o que é o vinagre? O vinagre é um vinho que fermentou não uma, mas duas vezes, né? E quando fermenta a segunda se torna ácido, né? E o fato é o seguinte, os romanos eles perceberam que, primeiro que eles fizeram isso racionalmente, né? Os meios de conservação de vinho em Roma, que era uma cidade que bebia muito vinho, produzia muito vinho, não era dos melhores, né? E era muito comum o vinho azedar. E o que eles faziam? Eles pegavam esse vinho de baixa qualidade que azedava, jogava água, jogava mel, jogava ervas e distribuía para os soldados, né? Por quê? Primeiro que essa coisa hidratava muito, né? Tinha um poder hidratante acima do normal, né? Acima da só água, né? E além do mais, acético, ele também purificava, né? A boca e o que é que fosse necessário, né? Ele também poderia ser utilizado como uma espécie de remédio. De tal forma que todo o exército romano tinha o costume de levar uma poscazinha consigo, né? Nos seus odrezinhos, né? Quase como se fosse uma garrafinha d'água. Porque aí vocês falam, não, mas era vinagre, como assim soar um vinagre? Não, o vinho hacker não é um vinagre propriamente dito. É realmente um vinho mais ácido. É um vinho que passou da fermentação, por assim dizer, né? Era o Aqueton, né? E tá bom, né? Mais algumas coisas que eu acho que é importante notar aqui. É que Jesus, vamos ver o versículo de novo, né? Ele parece pedir a coisa, né? Ele toma consciência de que tudo estava terminado e, tentando chegar ao cumprimento das escrituras, ele diz: tenho sede, né? Portanto, a bebida ela foi pedida por Nossa Senhora e pedida intencionalmente, né? E de tal forma que, apesar dos apóstolos, dos soldados darem como uma espécie de zombaria o vinagre, né? O vinho áquer, como resposta ao Cício, na verdade eles estão fazendo exatamente o que Nosso Senhor queria, né?
Eu acho que aqui poderia haver assim, uma discussão de até que ponto Nosso Senhor tinha consciência. É claro, alguma consciência ele tinha na medida em que ele era Deus, né? Mas que humanamente falando, aquilo não tenha chegado a ele de um certo modo providencial, né? Que ele tenha de fato olhado o vinagre e disse: eu quero conseguir aquele negócio e para isso eu vou dizer que estou aqui, né? Às vezes Nosso Senhor soltou esse tenho sede apenas como uma interjeição mesmo, né? E os soldados tentando zombar dele acabaram cumprindo com aquilo que o próprio Cristo sabia que era necessário, né? Que era, num primeiro momento, né, qual que é a escritura que está sendo cumprida aqui? De modo mais direto, ao versículo do Salmo 69, né? Versículo 21, que diz: puseram-me fel na minha comida e na minha sede deram-me a beber vinagre. Contudo, contudo, assim como no horto o cálice parece ser algo mais que a sua metáfora, aqui o vinagre ele parece ser algo mais que que o só cumprimento de um versículo, né? Se nós temos a consciência de que estava faltando beber um último cálice de vinho, que ele foi deixado de propósito e que Nosso Senhor pedia justamente para que o Pai afastasse dele aquele cálice, e que quando estava no topo do morro ele não quis beber vinho de jeito nenhum, chegando no último momento da paixão, quando ele, para terminar tudo, e diz o texto, sabendo que isso terminaria tudo, toma o vinagre, toma o vinho áquer, toma aquela esponja embebida na bebida que ele estava esperando e que era não apenas o sinal da paixão, da consumação, depois do qual ele diz o consumatum est, mas também a bebida depois do qual todo chefe de família diria o consumatum est da sua sedé, que encerrava não somente a paixão ali, mas também a sedé, né? Não tem como não pensar que essas duas coisas são uma só e que, colocando como uma hipótese que me parece muito provável, aquele vinagre tomado fosse justamente o quarto cálice. E é por isso que Nosso Senhor o toma e diz: está consumado. Está consumado o quê? Toda a paixão que se realiza ali, sim, mas talvez de um modo mais imediato a consciência do Cristo, também aquela ceia que ele deixou aberta. Isso tem implicações multifacetadas, de uma teologia extremamente profunda que a gente vai analisar na próxima lição, né? Mas há um outro indício de que essa coisa é verdadeira, né? Que é a seguinte: Nosso Senhor disse que ele não beberia do fruto da videira até que viesse, que o seu reino chegasse, né? E ele de fato sai sem tomar o quarto cálice. No Norte das Oliveiras ele pede para que qualquer cálice de vinho seja afastado dele, né? Na base da paixão ele faz a coisa mais explícita, que é provar, ver que é vinho e recusar, e não tem aqui como não pensar naquela recusa de tomar o fruto da videira até que viesse o reino dos céus, né? E no alto da cruz ele diz uma coisa curiosa. Ele diz uma coisa curiosa ao bom ladrão, que ele diz: Dimas, o bom ladrão, diz a Gessas, o mau ladrão, né? O que você está falando, cara? A gente está sofrendo aqui porque a gente merece, mas esse homem é justo. E ele vira para Nosso Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o reino do Cristo ali não era necessariamente o reino escatológico do último dia, mas era o reino obtido pela redenção, que estava sendo impetrado pela cruz. E justamente quando Cristo toma aquele cálice de vinagre é quando a redenção está operada. É quando tudo que deveria ser derramado de sangue já foi, o cordeiro já está imolado,
e, portanto, o reino já chegou, e é por isso que ele pode tomar o vinho, o vinagre. Né? E que ele não apenas o toma, mas ele o toma como quem pede. E depois do qual ele diz ainda que tudo está terminado, tudo está consumado. Né? Por quê? Porque foi tomado justamente o cálice da consumação. Né? A ceia ali se encerrou. Né? O sacrifício do cordeiro ali terminou. O cordeiro que faltava nós já temos, o cálice que faltava nós já temos, a coisa fechou. Enfim, né? Isso é para mim uma coisa muito impressionante. Né? E, bem, é claro, pode haver toda uma discussão, isso aqui não é dogma de fé, mas é uma teoria com um poder explicativo tão grande, mas tão grande, e que ainda não é o fim. Né? Nós vamos ver nas próximas lições as mil implicações que essa coisa tem. Mas, bem, creio que o intuito dessa lição era realmente fechar esse encaixe, propor essa solução para a ausência do quarto cálice e também para a ausência do cordeiro. E na próxima lição nós vamos tentar extrair, né, a interpretação desse fato, né, tentando responder justamente a pergunta, né, tá, mas o que essa coisa significa? Né? O que o fato do vinagre ser o quarto cálice significa exatamente? É esse o próximo tema.